Olá, pessoal! Eu sou a doutora Ridriele e nesse vídeo nós vamos falar sobre discinesia escapular. A princípio, eu já vou falando logo sobre os sintomas, porque eu acredito que vai ter muitas pessoas que terão acesso a esse vídeo e que são leigas no assunto. Então, para que consigam ter um direcionamento e que procurem um profissional adequado para poder fechar o diagnóstico. E para profissionais da área do movimento, como fisioterapeutas e profissionais de educação física, estarei ensinando como fechar um diagnóstico de um paciente que possui essa disfunção, que é a discinesia escapular, e como montar um plano de tratamento avaliando corretamente as estruturas responsáveis por essa disfunção. Então vamos lá. Do que se trata a cintura escapular? É muito interessante a gente conseguir saber o que é, para que a gente possa saber realmente é o que eu tenho, ou para os profissionais, é isso mesmo que o paciente tem. Então, as cinturas elas são responsáveis por coordenar os nossos movimentos dos membros. Então, cintura escapular é responsável pelos membros superiores. Cintura pélvica é responsável pelos membros inferiores. São as cinturas que juntam, que unem os nossos membros ao nosso corpo e são responsáveis pelo movimento. Então, voltando para a cintura escapular, quais são os sintomas da disfunção dessa região? O primeiro, dor de cabeça. Se você já fez todo tipo de tratamento que teve acesso, como aplicação de botox terapêutico, já foi ao neuro, tomou medicamentos extremamente fortes e nada funcionou, muito provavelmente você tem a disfunção da região de escápula. Porque o que mais tem acometido atualmente a população é o uso inadequado do celular. Nós realizamos esse movimento para mexer no celular, realizando o alongamento do trapézio, do trapézio e romboide também. Então, quando a gente faz o alongamento, a gente tensiona as fibras da musculatura e isso acaba causando aderências. E as aderências elas causam fraqueza, é, muita dor, porque realmente a fáscia ela é bem enervada, então muita dor quando a face entra em disfunção, principalmente nessa região de músculo que a gente tem que ter para manter postura, principalmente. Então, essas estruturas elas estão relacionadas também. Outro sintoma muito interessante é a falta de coordenação motora, até porque discinesia quer dizer falta de coordenação motora ou uma desordem do movimento. Então, se você, por exemplo, a gente consegue perceber mais quando está treinando, porque quando a gente precisa de uma amplitude maior no movimento. Então, se você consegue perceber que quando você está treinando, um braço tem mais facilidade de realizar um movimento do que o outro, um faz o movimento na linha certinha que você pretende fazer, e o outro ele vai seguindo várias direções, não consegue manter, cansa com mais facilidade, muito provavelmente você tem cinesia escapular. E outro fator muito interessante e importante dos sintomas é muita dor nas costas, nessa região. Por quê? Como eu falei, postura inadequada acaba tensionando as fibras e causando uma aderência nessa região, diminuindo a função da musculatura e deixando-a muito dolorida. A gente precisa prestar bem atenção nessas musculaturas porque a gente vai trabalhar com elas lá na frente. Se você se identificou e não é da área da saúde, é muito importante que você procure um profissional da área, porque esse tipo de disfunção pode trazer várias consequências, como problemas em cervical, problema em lombar, por diminuir a mobilidade da região, por compensação, e pode levar até a situações cirúrgicas. Então, para evitar que você passe por um transtorno desse, procure um profissional para poder fechar o seu diagnóstico. E aí vamos para os profissionais. Como a gente consegue avaliar? É visível em muitas situações. A gente consegue ver o ângulo inferior da escápula solto do grade costal. Então, a gente vê que ele fica muito mais proeminente, muito mais visível. Nessa situação, a gente já desconfia de discinesia escapular. Mas a gente vai fazer movimentos para que a gente consiga observar melhor essa discinesia. Como? A gente pode fazer movimento de puxada, levantar o braço e voltar. E você percebe que uma, ela sempre vai fazer o movimento, e aí vem a parte da biomecânica, que é interessante dar uma revisada. Faz o movimento certo do necessário do movimento, e a outra ela vai fazendo vários movimentos associados, se atrasa, se adere. Isso está associado à descoordenação
da região da cintura escapular, e aí você já pode ter um pré-diagnóstico. Como a gente consegue avaliar as estruturas relacionadas? Normalmente, o top 1 dos responsáveis por esse tipo de patologia é o peitoral menor. O peitoral menor está associado ele está inserido no processo coracoide. E aí, automaticamente, ele puxa a escápula anteriormente e o ombro também. O ombro fica bem mais anteriorizado e automaticamente o ângulo inferior da escápula se solta ainda mais do gradil costal. Então, essa falta de flexibilidade dos tecidos, das fibras, da fáscia, do peitoral menor, acentua essa patologia, essa disfunção. Quais outras estruturas estão relacionadas? Trapézio, fibras inferiores, romboide maior e serrátil anterior. O serrátil anterior, ele consegue manter a escápula no gradil costal. Quando ele está em disfunção, ou seja, quando ele não está tendo a força correta, a ativação correta, tanto ele quanto o trapézio e o romboide, diminui a estabilização da escápula naquela região. Então, ela não se acopla no gradil costal e favorece ainda mais a discinesia escapular. São essas estruturas que devemos focar, mas também nas estruturas que são estáticas, que é o complexo posterior da escápula, que são cápsulas e ligamentos. Esses também devemos trabalhar, como pode ser mobilidade ou também mobilização articular. Para os profissionais de fisioterapia, a gente vai ter alguns cursinhos sobre essas técnicas também. Peitoral, como a gente pode trabalhar? Liberação miofascial. Só que nos outros também vamos trabalhar, só que de forma completamente diferente. No peitoral menor, a gente precisa trabalhar focando muito em todas as fibras, para que ele consiga se relaxar e retornar o ombro, consequentemente, a escápula também. Já serrátil anterior, trapézio e romboide maior, nós vamos trabalhar com a liberação focada no ventre muscular. Dessa forma, nós vamos fazer com que o paciente tenha uma consciência da existência e a necessidade de ativação daqueles músculos e consiga usá-los da forma que realmente precisa para que consiga reestabelecer a atividade daquela região. Então, voltando, a gente precisa trabalhar mobilidade articular ou mobilização articular para os profissionais que trabalham com terapia manual, liberação completa do peitoral menor e liberação focada em ventre muscular nos outros músculos que são trapézio, fibras inferiores, romboide maior e serrátil anterior, que é para que a gente consiga ativar a contração dessa musculatura e eles consigam estabilizar bem a escápula no gradil costal. E agora, nesse momento, nós vamos iniciar o planejamento dos exercícios terapêuticos para pacientes que têm a disfunção na cintura escapular. Lembrando que o foco deve ser na região posterior, ou seja, trapézio, romboide e serrátil anterior, que são regiões que precisam de estímulo de contração para melhorar a consciência de contração e melhorar a força para manter estabilizada a escápula no gradil costal. Então, depois que eu aplico a parte manual que vocês vão aprender nos próximos vídeos, eu peço para que o paciente realize essa mobilidade, que é o paciente em posição de pé, mão na cabeça, ativando o trapézio e romboide, ou seja, pedindo para o paciente jogar os ombros para trás. Eu costumo colocar a mão no processo espinhoso dessa forma e peço para o paciente prender a minha mão com as escápulas. Então, prender a mão do terapeuta com as escápulas, jogar o ombro para baixo também ativando o serrátil anterior. Tendo feito isso, peço para o paciente manter essa contração e realizar a extensão, rotação e retorno para a posição neutra, realizando a rotação do braço e hiperextensão. Retorno todo o movimento, mantendo o tempo todo a contração do trapézio, romboide e serrátil anterior. E aí é interessante sempre dar estímulos sensoriais e auditivo para o paciente. Então, contrai aqui, prende minha mão, que é para contrair romboide e trapézio. Contrai aqui, puxa a escápula para baixo, que é para contrair o serrátil anterior. Então, mais uma vez, prende minha mão e mantém minha mão presa e puxa a escápula para baixo para ativar a serrátil anterior. Fazendo isso,
Vamos lá fazer o movimento. Mantenha a mão presa, mantenha a escápula para baixo. E aí vamos realizar o movimento. Retorno. E repito, pelo menos de 30 a 60 segundinhos, tá? Tendo feito isso, eu peço para realizar o segundo exercício, que é o paciente na posição de 4 apoios. O exercício agora, como eu falei, paciente em posição de 4 apoios. E aí solicito que o paciente faça algo parecido com um mergulho, como se ele fosse dar um mergulho com a cabeça. É interessante pedir que o paciente mantenha os cotovelos estendidos, ele não precisa dobrar, porque aí ele vai cansar muito se ele fizer dessa forma aqui. Vai cansar demais. Então, não precisa. Mas existem alguns pacientes que não conseguem ter um controle desse movimento, então não tem problema. É interessante manter o contato do terapeuta na cintura escapular para estimular para o estímulo sensorial e que o paciente consiga contrair corretamente esse grupo muscular. Então, como é que vai realizar? Mais uma vez, a mão do terapeuta no processo espinhoso do paciente e também tocando o enserrátil anterior para que ele consiga ativar corretamente. Então, vamos lá. Paciente, quando desce aqui, prende bem a mão do terapeuta, sobe, segurando a mão do terapeuta e agora ativa a serrátil anterior, abrindo, fazendo a abdução da escápula. Mais uma vez, mergulho, prendo a mão do terapeuta, subo e solto a mão do terapeuta. Ativo romboide e trapézio, prendendo a mão do terapeuta, subo ainda ativando isso, e aí agora solto, ativando o serrátil. Existe um outro também ainda nessa posição de 4 apoio, que é só a mobilidade de cintura escapular. Baixo, ativando o trapézio e romboide, prendendo a mão do terapeuta. Abro o máximo possível, ativando o serrátil anterior. Mais uma vez, ativando o trapézio e romboide, prendendo a mão do terapeuta. Ativando o serrátil anterior, subindo o máximo possível, abrindo o máximo possível as escápulas. Um outro exercício muito interessante para se fazer é o exercício de hiperextensão do ombro, que a gente ativa muito o romboide. Como é que faz? Paciente em decúbito dorsal, desculpa, decúbito ventral, segura nas mãos, segura bem nas duas mãos, uma na outra. Terapeuta põe a mão entre as escápulas e pede para que o paciente prenda sua mão com as escápulas, mantendo essa contração das escápulas bem estabilizadas, realiza a hiperextensão e volta sem relaxar. E mantém essa contração até que se acabe o tempo de repetição do exercício, que o ideal é entre 20 e 30 segundinhos. Agora eu vou passar alguns exercícios extra para vocês. Aqueles já eram suficientes para pacientes que estão em uma fase mais complicada de reabilitação, de consciência. Normalmente, pacientes que têm lesão nervosa, ou pacientes que são sedentários, ou que passaram por alguma cirurgia naquela região, então tem cicatriz, teve alguma lesão das estruturas musculoesquelética daquela região, a gente faz esse tipo de exercício, monta um plano de acordo com as necessidades, né? E já é o suficiente. Mas se for uns casos um pouco mais tranquilo, de paciente que tem mais resistência, a gente ainda pode aplicar esses daqui. Paciente em decúbito ventral. E aí você vai pedir para o paciente passar por obstáculos que você vai colocar. Então, você pode fazer aqui e passou. Esse exercício é de ativação dinâmica do serrátil anterior, trapézio e romboide. Então, acaba que cansa um pouquinho mais, além do exercício de isometria. Paciente em decúbito dorsal, o terapeuta. Paciente em decúbito dorsal, o terapeuta faz a estabilização das escápulas do paciente para que a escápula esteja toda
apoiada na maca, então vai ficar a maca e o corpo prendendo bem a escápula, tá? E aí pede para o paciente fazer essa posição com os braços, manter ativado o serrátil anterior, puxando as escápulas para baixo e fazer esse movimento. Entre 30 e 60 segundinhos. Bem, seguindo essa linha de raciocínio terapêutico, você pode montar diversos outros treinos através disso, lembrando que a intenção é sempre melhorar a ativação de trapézio, romboide e serrátil anterior. Então, você que é profissional do movimento terá uma noção do que ser feito a partir de agora. Então, de agora em diante, o que você identificar e diagnosticar que é discinesia escapular, saberá como realizar as avaliações para fechar o diagnóstico e montar um plano de exercício através das necessidades daquele paciente e daquela patologia. Espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem aprender as técnicas manuais para esse tratamento, vocês me seguem, se inscrevem no canal, para que vocês possam receber notificações e acompanhar as próximas técnicas. Deixem também nos comentários sugestões, comentários também de dúvidas, perguntas que eu estarei respondendo vocês. Espero ter ajudado. E é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.